Uhum. Vamos adicionar agora a nossa convidada, Lígia. Oi, gente, vamos entrando, vamos esperar aqui a Lígia entrar. Já convidei ela aqui. Enquanto nós estamos esperando a nossa convidada de hoje, eu queria dar um oi para todo mundo, dizer, chegou! Oi para todo mundo. Então, vamos começar essa conversa hoje tão maravilhosa, depois de um ano quase sem a gente conseguir se ver, né? Por causa dessa pandemia maluca, assim, que está nos prendendo. Eu em Curitiba, você em São Paulo. Então, Mas enquanto o nunca sem pessoal deixar de se falar, né? sem deixar de falar, nunca, isso jamais. Eu vou aproveitar assim, essa introdução para as pessoas que estão entrando pela primeira vez aqui entenderem um pouquinho o que é o nosso projeto. O projeto Three Eyes Experience nasceu de uma ideia minha, da Josiane Dyer e da Michelle Serena, que são duas grandes amigas, fotógrafas maravilhosas, mulheres incríveis como nós, e a gente resolveu criar esse projeto para poder oferecer para as pessoas uma ideia mais ampla, digamos assim, da experiência com as imagens, né? Porque geralmente a gente pensa nas imagens a partir do conceito de imagem visual, e as imagens são muito mais do que isso, o universo das imagens é imenso. Então, a ideia do projeto é essa, é ampliar a ideia de imagem e também ampliar o diálogo sobre a imagem. Então, essa é a principal ideia do projeto. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Fanaia, eu sou semioticista, sou pós-doc em filosofia, que é uma área que eu amo, e hoje eu estou recebendo a minha linda, querida amiga Lígia Kempfer, que trabalhamos juntas na minha outra vida de publicitária. Parece que é outra vida. A gente está vivendo muitas vidas, porque a vida antes da pandemia também parece que é outra vida, né, Lígia? Bom, eu já Então, tive várias encarnações na própria publicidade, né? Eu já trabalhei de diversas maneiras. pois é, Então, então. E a gente, na primeira live da gente, quando a gente estreou o projeto, eu trouxe aqui o Gabriel Ferreira, também meu grande amigo, professor de filosofia, filósofo. Foi muito legal, porque a gente abordou as imagens pelo ângulo da filosofia. E hoje eu estou trazendo a Lígia, que é publicitária, diretora de criação, redatora, nas várias encarnações dela, né, como publicitária, também como mulher de comunicação. Hoje ela trabalha, hoje não, enfim, ela foi uma das pioneiras em redes sociais, em criar para as redes sociais, escrever para as redes sociais, gerenciar marcas e, enfim, e todo o gerenciamento de marca de grandes empresas. Então é isso, Lígia. Agora, por que a Lígia está aqui hoje? Porque nós compartilhamos em diversos interesses, assim, de literatura, nas artes, as tecnologias que a gente ama. E é isso. Então agora eu vou deixar ela falar um pouco. Eu falo muito. mas é sempre uma boa conversa. E a gente vai fingir que a gente está conversando só entre nós duas para ficar um pouquinho mais solto, para não ficar aquela coisa de, ai meu Deus, tem um monte de gente olhando. Até porque eu sou tímida, apesar de trabalhar com comunicação. Bom, eu sou Lígia, eu trabalho há muitos anos com comunicação e minha formação vem de duas áreas um pouco diferentes, né? Que eu tenho formação em desenho industrial e também tenho formação em letras. E sempre a imagem, ela sempre me acompanhou, tanto na parte, obviamente, do design, mas também na parte de letras, quando eu estudei letras. E como essa conversa é muito interessante com a Patrícia, principalmente porque a gente fala que as imagens vão muito além daquilo que a gente acha que é uma representação pictórica. Então, mesmo na literatura, a gente tem todo um movimento que é o simbolismo, que foi todo construído com palavras que produziam imagens, né? Sons e imagens, né? Ou seja, então, para esse começo de conversa, é legal a gente, né, trazer um pouco sobre esse contexto da minha formação, né? Por que eu estou aqui,
né? Por causa dessa minha intimidade com as imagens em vários níveis. Também porque eu tô aqui porque sou muito amiga da Patrícia, a gente se reencontrou depois de alguns anos, e também porque a gente tem uma troca muito interessante. A Patrícia, ela é uma autoridade em semiótica, ela é uma doutora, Ai, ela pelo é amor uma de Deus, sumidade, não ela é uma escuta isso, fica muito estudiosa. maluco. E eu venho da comunicação, assim, bastante no sentido prático de trabalhar em agências e de um tempo para cá, assim, de alguns anos para cá, eu estou trabalhando de maneira independente, mas sempre muito próximo dos clientes, inclusive também de agências, né? Porque faço vários projetos. E porque também eu tenho uma produção de conteúdo que sempre está pensando no todo, na produção de textos e de imagens. Então, eu nunca penso, por exemplo, na criação para rede social, eu nunca penso, mesmo na publicidade já era assim, você nunca pensa o trabalho sozinho. Então, por isso que existe sempre trabalho em agências da dupla de criação. E você tem que produzir um trabalho que passe uma mensagem completa, pela imagem e pelo texto. E em redes sociais, obviamente que a imagem cada vez é uma coisa mais forte, assim, e traz, por exemplo, a gente tem as redes sociais que são puramente imagéticas, né, que daí no caso são realmente voltadas para fotografias e para vídeos, mas também tem o Twitter que povoa a nossa cabeça com várias imagens, mesmo com algumas palavras, às vezes basta uma linha que a gente já está pensando no que aquilo é. E, enfim, um pouco da minha história é essa. Ah, muito bom. Então, e aí, assim, o que que eu acho, assim, vamos voltar ao nosso título, né? Por que que a gente escolheu imagens e simulacro, assim, que é uma coisa bem interessante da gente começar por aí, né? É sempre legal retornar ao título, né? Sobre imagens, eu já comentei um pouco, é inesgotável, o universo das imagens é imenso, a gente tem imagens visuais, obviamente, que é o conceito mais óbvio sempre que a gente tem das imagens, mas a gente tem as imagens sonoras, as imagens táteis, as imagens olfativas, que muitas dessas imagens sensoriais, elas nos trazem outros tipos de imagens, imagens mnemônicas, né? Quer dizer, relativas à memória, as imagens oníricas, relativas aos sonhos. Então, o universo da imagem ele é inesgotável. A gente pode passar a vida falando sobre imagens, né? Então, a ideia aqui é a gente ampliar isso. E por que simulacro, né? Porque, assim, a gente já há algum tempo vem vivendo a vida nas telas, né? Sejam as telinhas pequenas dos celulares, as telas dos médias, dos laptops, dos notebooks, e as telas grandes dos nossos iMacs e tudo mais. Então, a nossa vida é uma vida mediada por camadas, são camadas de mediação. E a gente, principalmente nessa fase da pandemia, a gente tem vivido muito mais intensamente essa vida virtual, digamos assim, com muito mais intensidade, tendo que lidar com todas essas mediações. E para trazer essa questão, quer dizer, a questão do simulacro, quando a gente fala simulacro, principalmente na minha área de atuação, assim, hoje acadêmica, que é uma área muito mais voltada para a filosofia, para o estudo muito teórico da semiótica, imediatamente quem tem alguma iniciação em estudos da sociologia, ou da comunicação, ou mesmo da filosofia, você fala simulacro, vem na cabeça o Jean Baudrillard, que ele foi um filósofo que também era sociólogo, que também era fotógrafo, que mais desenvolveu esse conceito do simulacro, né? Que não é novo. Esse conceito de simulacro está aí desde a Grécia Antiga, assim, está há muito tempo, entende? Platão já falava do simulacro das imagens, talvez não exatamente com esse termo, mas enfim, a gente até abordou isso na outra live com o Gabriel. Mas o que é muito importante é assim, o que é simulacro? Né? Porque assim, o Baudrillard, ele vem de toda uma história, assim, um pouco do que o Humberto Eco chamaria de uma linhagem apocalíptica, digamos assim. Né? Ele é herdeiro um pouco da escola de Frankfurt,
pouco herdeiro, assim, de toda uma filosofia pós-estruturalista. Então, ele vai desenvolver esse conceito de simulacro, de alguma maneira, mesmo querendo não ter o juízo de valor, ele de suspender o juízo de valor, que até foi uma coisa que a gente conversou bastante, né, Lígia, de tentar suspender o juízo de valor em relação ao simulacro, porque o simulacro é uma representação, ele não é necessariamente uma enganação, ele é uma representação, ele pode ser entendido como uma imitação do real, não necessariamente uma coisa ruim. E mesmo ele, quando apresentou todo esse conceito de simulacro, ele dividiu em três categorias, né? Uma categoria de um simulacro natural, que seria uma imitação ou uma representação que não ameaça o real. Ela não ameaça o referente ou o objeto real. Ela não ameaça a realidade do objeto. Então, por exemplo, pinturas, quando a gente fala em pintura, uma pintura naturalista, enfim, não está ameaçando. Então, você tem uma segunda categoria de simulacro, que é o simulacro, que ele diz que é o gerador de potência, que vem muito da questão da revolução industrial, da produção em série. Isso tudo é um gerador de potência, porque, de alguma maneira, ele está ameaçando o real. Porque, por exemplo, vamos falar da fotografia, que eu tenho um monte de fotógrafos aqui nos acompanhando e tudo mais. A fotografia, na era da reprodutibilidade técnica, que o Walter Benjamin trabalha, tem um pouco essa coisa, que o Benjamin também vem de uma tradição, enfim, da escola de Frankfurt e tudo. De alguma maneira, o que ele falava? Dizia assim, olha, você está reproduzindo, é muita cópia, a cópia não é original, o original tem uma aura. Não é isso que o Benjamin fala, mas o Adorno falava isso. Então, a gente tem aí toda uma complicação aí dessa tradução. E a terceira categoria de simulacro, que é essa que a gente está vivendo agora, que é o simulacro cibernético ou computadorizado, que ele falava na época, porque a gente tem que lembrar que ele escreveu isso, o texto mais famoso, Simulacros e Simulação, em 81, né? Que nós, as antigas, as vintage, porque nós somos vintage, nós somos antigas, assim, nesse sentido comum, né? Nessa época, assim, um pouco depois eu entro na universidade. Meu curso de comunicação, a gente estuda o Baudrillard, a gente estuda o Humberto Eco, enfim. E junto com esse conceito, ele desenvolve também, em paralelo, ele vai desenvolvendo um conceito muito legal que é o de hiperrealidade. E esse conceito de hiperrealidade, ele traz para a gente uma implosão ou uma explosão, porque não importa se é para dentro ou se é para fora, do real. A ideia da hiperrealidade é assim, você não parte mais do real para construir modelos. Você tem modelos que constroem o real. E isso muda tudo. E esse conceito de hiperrealidade também vai ser desenvolvido aí em diálogo. O Humberto Eco também desenvolve ele em diálogo. E é isso a nossa situação hoje. E é isso que a gente vai conversar, né? Porque, digamos o seguinte, a publicidade, a comunicação vem evoluindo nesse cenário. É muito importante a gente colocar o cenário, que é para a gente entender por que tem fake news, por que tem perfis falsos, por que as pessoas vivem em bolhas, por que isso tudo vem de uma construção que não é nova e não apareceu com as redes. As redes, elas fazem com que tudo isso fique muito mais intenso, faz com que tudo isso fique muito mais intenso, mas não nasceu com elas. E aí é isso que você vai trazer para a gente dessa sua experiência como uma mulher que foi uma pioneira nas redes, assim. É isso aí. Eu queria fazer só essa introdução um pouco longa, mas é muito bom para poder contextualizar, né, o papo da gente. Eu tenho uma experiência de redes e de criação de imagem, assim, com dois... eu transito o tempo inteiro entre duas pessoas, né? A Lígia, consumidora de redes sociais, usuária, e também tem a Lígia, que cria para redes sociais. Né? A Lígia que faz curadoria de imagens, a Lígia que cria conteúdos, e que tem que ter o tempo inteiro em mente
nessa criação de conteúdos, quais são os objetivos dos meus clientes e como transmitir a mensagem, e como envolver as pessoas, e como também criar uma imagem para a marca. Isso também é um termo que é muito usado, né? Na criação de marca, é a criação de uma imagem para uma marca. E essa construção de imagem em redes sociais é muito forte. E obviamente, que passa por todo o tipo de conteúdo, pela linguagem que é utilizada. E é um simulacro, né, que a gente tem que ficar atento, porque são imagens hiperconstruídas. Então, quando você está olhando o influenciador, quando você está olhando um perfil comercial, você sabe que aquilo lá, em última instância, é publicidade. Ou se você não sabe, deveria saber. E é importante você desenvolver um olhar para entender como aquilo quer chegar em você e o que aquilo quer fazer com você. Porque quem está construindo essa imagem está pensando, eu quero me comunicar, eu quero estabelecer um contato com quem está me vendo. E no meu trabalho, assim, eu trabalho muitos anos com publicidade, então eu entendo muito bem as consequências do que você cria. Então, hoje você tem que ter um rigor muito grande em relação ao que você coloca no ar, porque aquilo pode tanto destruir a imagem de uma marca como construir, entende? Então você não, o storytelling, a história, né, a historinha que é contada sobre cada marca, sobre cada produto, sobre cada influenciador, tem que estar ligado à verdade. Não deixa de ser um simulacro, porque, obviamente, aquilo lá é uma representação. Aquilo lá não é o real. Não é o que você fala assim, não, isso aqui existe de real. Não existe. Mas, não, que nem a gente falou, não é um julgamento de valor. Mas você tem que entender qual é a função daquilo, o que aquilo está se propondo e quais são as camadas de leitura. Então, você não pode acreditar ingenuamente que... Oi? Tá caindo? O impacto na vida das pessoas, né? Sim, sim. E também eu sempre me coloco na posição de usuária das redes sociais. Então eu acompanho isso há muitos anos, assim. Então, para você ter uma ideia, eu contei hoje para a Paty, assim, quando eu entrei no Facebook, o Facebook ainda não estava chegando no Brasil. Então eu não tinha amigos no Facebook. Levou um tempo, assim, eu acho que eu fiquei quase um ano assim, com, sei lá, 10 amigos no Facebook, porque não tinha pessoas que estavam no Facebook. E surgiram outras redes sociais. Por exemplo, quando eu entrei no Instagram, era muito diferente, não existiam filtros. Então, vocês imaginam o poder dos filtros dentro de uma rede social. O que mudaram os filtros dentro do Instagram? O filtro muda muita coisa. Inclusive, o filtro, ele permite com que as pessoas se exponham mais, porque o filtro ele cria uma camada que fala assim, não, eu quero aparecer assim, isso aqui melhora a minha pele, isso aqui melhora o meu jeito. Isso aqui é uma construção. Não que não Sim. exista sem filtro, só que o filtro é uma outra camada. Então, quando a gente começou a nossa conversa, a gente falou, nossa, é muito legal, porque a gente está trazendo conceitos filosóficos, conceitos né, conceitos mais sociológicos e tudo, para uma atividade que, para mim, é corriqueira, mas eu não tenho esse tipo de reflexão, eu tenho mais a questão de produção. Só que não é porque eu produzo que eu também não penso. Então, até para fazer essa live, a gente conversou várias vezes, e isso que foi muito legal, a gente pegou livros, a gente conversou, e aí foi aprofundando no tema. Porque também a gente sabe que a gente está cansado de ver lives que são lives para te convencer de que você é uma pessoa legal, que a sua marca é incrível, coisa assim. E nossa ideia não é essa, nossa ideia é um papo, é trazer conceito. É um conceito que a gente começou a conversar, começou a se aprofundar um pouco mais juntas, de um outro ponto de vista. E eu acho que isso falta um pouco nas redes sociais, é trazer novos pontos de vista. Dentro disso, então, a gente começou a falar sobre as câmeras de eco, sabe? Sobre o que acontece hoje, que as pessoas só conversam com pessoas que pensam igual. E tudo isso, se você fala assim, mas o que isso tem a ver com imagem?
tudo. Tudo ali. Tudo. Então, quando você fala de imagem, você começa a pensar, é um universo riquíssimo. E isso te abre possibilidades de novas leituras. Então, quando a gente fala assim, nas redes sociais, espaço é para tudo. Então, tem linguagens. Então, tem uma personagem que eu acompanho ela desde que ela surgiu. No começo, ela surgiu, não sei se vocês já ouviram falar da Lil Miquela. L-I-L Miquela. E quando ela surgiu, assim, teve toda uma assessoria de imprensa, um PR, para lançá-la. E ninguém sabia o que que era. Se ela era um produto de arte ou ela era um personagem de marketing. E o que que ela é? Ela é um personagem que é de computação gráfica. E ela surgiu assim, enigmática, sabe? Você olha assim para a Lil Miquela e fala assim, mas o que ela é? Qual que é o propósito dela? O que que ela é? E isso aqui é o mais interessante, porque a gente está tão acostumado, às vezes, de falar assim, não, isso aqui é uma marca que vende shampoo, isso aqui é uma influenciadora voltada para o fitness. A gente tenta decodificar sempre de algumas maneiras, assim. E a Lil Miquela, ela é quase metalinguagem, assim, porque você olha e você fala assim, mas o que que ela é? Sabe? E até hoje eu não sei direito o que que ela é. Ela é como se fosse Daft Punk, sabe? Daft Punk, que é aquela Sim, banda sim. e o Gorilas você não sabe quem é, o Daft Punk também não. Mas você constrói um universo a partir deles, que você fala assim, quem são eles? Eu quero entender, sabe? Então, isso é uma das características da hiperrealidade, né? Quer dizer, não importa Obrigada, Maria Clara. não importa se existe ou não nessa realidade que a gente costuma se referir a ela como a nossa realidade factual, digamos assim. Né? A hiperrealidade traz isso, quer dizer, ela é um modelo, né? Que a partir do qual ela foi criada uma realidade, foi criada uma realidade para ela a partir de uma ficção. E isso vai se tornar cada vez mais intenso à medida que a inteligência artificial também for ganhando terreno. Né? Hoje a gente fala em realidade aumentada, a gente fala em realidade virtual, é, como parte do nosso dia a dia. Antes era uma questão de ficção científica, hoje é o nosso dia a dia. A gente está aqui no Instagram e o Instagram, os robozinhos do Instagram estão trabalhando aí para saber quantas pessoas estão entrando na nossa live, quem está interagindo com a gente. A gente sempre tem a gente sempre tem os algoritmos por trás de tudo isso, né? Sempre Então, tem você uma me outra explica melhor que inteligência que a eu. gente não sabe o que é. A gente deduz, a gente imagina, mas é um negócio que não faz ideia. E é muito importante entender essa questão quando a gente fala de imagem e de realidade. Como só voltando de novo para quem talvez não tenha pego, não é um julgamento de valor. A gente não quer chegar aqui e falar assim, não, é, o Simular simulacro é uma coisa ruim, não é uma uma coisa coisa. horrorosa. Não, é entender o que que é, entender o conceito. Entender o conceito e como tudo, pode ir para o bem ou para o mal. Então, e eu acho que isso também é super importante em termos tecnológicos, em termos principalmente de redes sociais. Eu acho que é ter esse olhar crítico de entender. Tem um livro que até eu trouxe para a gente falar um pouco sobre ele. É um livro de 2012. É uma história de um blogueiro. E ele fala a real, a verdade nua e crua do como funciona a máquina de notícias. Como se produz notícias. Ele fala dos jornalistas que leem determinados blogs e como você implanta notícia naqueles blogs, que muitas vezes eles não vão checar os fatos. Imagine se alguns jornalistas não checam fatos, imagina se a maioria das pessoas faria isso. Mas enfim. E ele é do tempo do blog que você vê. Então, em 2012, a gente estava vivendo uma realidade de blogs. Hoje os Sim. blogs existem, mas eles têm uma outra função, né? Geralmente para atrair tráfegos em sites. Mas esse livro, ele chega a ser realmente perturbador, porque ele tira a roupa. Assim, ele fala assim, olha, é isso. E ele não tem vergonha de falar do que ele fez e do que ele, Olha, claro, né, durante muito tempo.
Porque E também ele tem isso, né? provavelmente ele ganhou muito dinheiro com esse livro também, mas eu não sei. Pois é. Mas Porque enfim, assim, a e gente não aí pode ele negar. fala sobre isso, sobre o que é crível, o que é credibilidade, né? E que as pessoas às vezes acreditam piamente naquilo, olhando, e a gente tá vendo isso. As pessoas elas não estão parando para pensar o que aquilo significa, quantas camadas de significados tem aquela imagem, ou aquele texto, ou aquela informação, né? E isso daí é muito interessante porque a gente tem todo. A gente ainda é de uma geração, né, Lígia, que é uma geração intermediária, né? Uma geração que viveu metade da vida no mundo analógico. Quer dizer, quando a gente estava aí no início da nossa vida profissional, a gente não tinha nem computador para trabalhar. Então, assim, É, a gente passou por várias. Eu fui a primeira redatora em Curitiba a ter um computador, é, porque eu pedi. Só retomando, assim, um parênteses bem grande. A Paty e eu, a gente ficou muitos anos sem se ver, sem se encontrar. E quando a gente se encontrou de novo, foi por causa desse interesse por tecnologia, pela cybercultura, por diversos assuntos, assim, e assuntos muito atuais. E também ter essa vivência, né, que a gente falou, a gente veio lá de trás, quando o mundo era basicamente analógico. E não era tão diferente assim. Então, por exemplo, a questão de imagem, hoje eu lembrei disso. Eu lembro quando eu trabalhava na Ogilvy, olha como é que era o processo na época, assim. Então, obviamente que não existiam mídias sociais há 20 anos atrás. Mas existia todo um cuidado com a imagem. Eu lembro que foi feita uma campanha da Max com a Constança Pascolato. E aí, eles trouxeram, mandaram da Ogilvy de Miami, mandaram uma imagem para imprimir aqui no Brasil. E era a Constança Pascolato, completamente retocada. Eles tinham feito um Photoshop na Constança Pascolato, que você olhava para ela, ela ficava irreconhecível. Então era o simulacro do simulacro, assim, sabe? porque, assim, mas E a aí eu tentava manipulação. explicar, falava assim, mas não, o valor dela está justamente, ela está nessa campanha porque ela é uma mulher linda, porque na época, acho que ela devia ter uns 50, 60 anos, e ela tem as rugas. Então, hoje, por exemplo, isso também mudou. Hoje, quando a gente volta para o universo das redes sociais, se você colocar uma foto da Constância Pascolato sem rugas, isso vai gerar um nível de discussão. Assim, a American Express jamais faria isso de novo. Então como a comunicação ela tem um contexto que muda completamente a produção do material. Então, se hoje você colocar a Constância sem rugas, primeiro que vão dizer que não é ela, segundo que vai virar um mimimi assim geral. É uma gritaria, né? Porque o contexto é E vai ser completamente questionado em outro. qual razão. Por quê? Porque hoje as pessoas elas acessam a informação, elas acessam tudo com outra velocidade e com outro pensamento. Só que, obviamente, com outro pensamento, só que existem diversos níveis desse pensamento. Então, existe um pensamento que pode ser mais superficial, um pensamento mais profundo, mas está todo mundo ligado, assim. E a ideia do que a gente conversa muito é que as pessoas talvez precisem estar um pouco mais preparadas, né, para fazer essa leitura e até para absorver mais, né? É a mesma coisa quando você vai no museu, quando você vê uma pintura, quando você vê um quadro, quando você vê uma escultura. Quanto mais informações que você tem sobre aquilo, mais rica é a tua experiência. Então, nesse Exatamente. sentido, a gente acha que o simulacro ele pode ser muito interessante, mas você tem que estar Exato. consciente, você tem que saber o Então, que você está vendo. isso passa por aquela história que a gente estava conversando, que está começando aqui e ali, fora do Brasil, aqui ainda não, que é a história da alfabetização midiática, né? As pessoas precisam começar a ser alfabetizadas nesse universo, porque exatamente isso. Hoje você tem as iniciativas das agências de fact-checking, né? Mas é muito pouco. Isso, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma geração de nativos digitais que eles não conheceram o mundo analógico. Para eles, eles já nasceram nesse contexto da hiperrealidade.
Então, eles precisam entender também como essas coisas se dão. Isso é uma questão, sim, é um problema, sim, de educação também. Então, por exemplo, eu vejo isso em alguns lugares, até comentei isso com você, né? Os meus sobrinhos, eles estudam na escola americana. E eu até conversando no Natal com a minha sobrinha e tudo, com a Cacá, Carolina, até nem sei se está nos vendo aí, se tiver um beijo, Cacá, minha linda. Ela estava me falando que eles têm aula de media literacy na escola americana, porque isso é sim um problema de educação. A gente tem que começar a pensar nisso, porque assim como a gente educa as crianças, os nossos filhos, para conviverem numa realidade social, digamos, presencial, física, eles também têm que ser educados para conviverem nessa realidade que a gente chama de virtual, mas que nessa confusão da hiperrealidade é atualmente a única realidade que temos. E talvez seja a única realidade que teremos daqui para frente de uma maneira muito realista, sendo muito realista agora. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo, porque essa história da pandemia e todas essas circunstâncias, né, desse novo normal que falam que de normal não tem nada, dessas novas circunstâncias que a gente está vivendo, dificilmente as coisas vão voltar a ser como elas eram antes. Isso daí é um wishful thinking, né? Assim, é um pensamento positivo. Achar assim, vai voltar tudo, não vai. Porque isso tudo já estava ocorrendo, essa tecnologização, essa virtualização da vida já estava ocorrendo. O que a pandemia fez, e aí até a gente conversou sobre isso, né, Lídia? E que realmente a pandemia foi, sim, um evento disruptivo, assim, incrível, de dimensões, assim, catastróficas. Porque se usa muito a palavra disruptivo para qualquer coisa, né? Mas isso foi. Por quê? Porque foi um vírus, não tinha nada a ver com tecnologia, não tinha nada a ver com nada disso que a gente está falando aqui, a princípio, mas o impacto que teve na aceleração disso foi impressionante. Então, até os tecnofóbicos, gente que dizia nunca vou fazer isso pela internet, nunca vou, está tendo que se render, porque é a realidade que temos. E essa realidade, ela não é igual a outra, só que através da tela. É isso que a gente está tentando, né, mostrar. Quer dizer, essa representação da realidade que a gente tem através dessas camadas de mediação, elas transformam assim, fundamentalmente o que a gente chama de realidade, né? Então, a gente tá vendo aí o surgimento dessas gerações, que já são pelo menos aí umas 2 gerações de nativos digitais, né? Que tem que lidar de uma forma bem diferente com isso tudo que está acontecendo. E eu não sei de onde também eles vão tirar todo esse. Porque pra gente que tem todo um embasamento, talvez para eles seja mais fácil, porque são 2 pontos de vista, né? Pra gente que tem embasamento, é mais fácil ter uma maturidade diante disso e compreender. Eles vão ser diferentes, eles se jogam. E uma coisa que a gente conversou hoje que é incrível, eu tenho uma filha de 14 anos. Ela fala assim como se o mundo tivesse sido inventado na década de 80. Eles não conseguem enxergar para trás, sabe? Eles são tão virtuais, é tudo tão virtual, que até o passado é virtual, sabe? Então, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas ela falou assim, mas isso existia na década de 80? Aí é como se, sabe? Eu falei, mas claro que existia. É a mesma coisa que nem a gente tá falando do conceito de simulacro, isso existia muito antes, né? E eu vi mais além, assim, na década de 80, nos anos 90, assim, a galera não sabe, mas quando surgiu a internet, a gente estava lá, quando surgiu o ICQ, meu Deus do céu, poder falar, sabe? São coisas históricas, eu tenho até vontade de escrever sobre isso, porque a gente viu acontecer. Tinha muitos pensadores, tinha mais pensadores do que hoje. Eu lembro que eu participava de um grupo com o Fernando Alfen, que era o Hiperatividade. Tinha vários pensadores, tinha o René, que hoje ele tem um Radinho de Pilha, podcast, tinha vários. O Fernando parou de escrever sobre isso, mas o Fernando escreveu muitos anos sobre todo mundo fascinado com o que estava surgindo. Então, isso é interessante, ter pensadores sobre as coisas, sabe?
E, e isso é legal, é importante. Eu não sei agora, eu não vejo muitos pensadores, eu vejo um mundo muito mais preocupado com o que está acontecendo, muito preocupado com as coisas ruins, quando também a gente poderia olhar as coisas boas, porque tem coisas boas acontecendo. Então, talvez, né, a gente tem que trabalhar o olhar. Para fazer essa live com a Paty, porque como eu falei, eu não sou doutora em nada. Eu tenho um Eu profundo faço respeito. Gente, isso, essa gente. mulher, ela estudou muito. Ela é uma intelectual, assim, de verdade. Isso menos lixo. Bom, aí eu fui estudar um pouco, porque eu adoro ler tudo. E aí eu fui resgatar, junto com ela, a Santa Ela, que na verdade a Santa Ela, eu lembro que eu estudei um pouco sobre o trabalho dela, quando eu fiz desenho industrial. E isso é bacana, porque daí conecta, fala assim, puxa, mas é desenho industrial. E desenho industrial tem muito sobre essa questão de conceito. Desenho industrial é um dos cursos mais interessantes que existe. E aí eu fui ler 2 livros dela, assim, nessa semana, que me fizeram pensar sobre 2 coisas, assim. Eu li o Pós-Verdade, a Pós-Verdade é verdadeira ou falsa, que é quase que um ensaio. É super É, interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler. Sim, de verdade, assim, para lembrar, às vezes para refrescar ou para saber. Não importa se leu ou não leu, se sabe ou não sabe. É legal para refrescar. E o segundo, que eu achei muito legal, é que é a leitura de imagens. Esse é muito bacana. Olha, tem coisas que eu lembro do desenho industrial, não, faz tempo que eu fiz meu curso, tudo, mas ela coloca de uma maneira que é muito fácil de entender. Ela é uma intelectual que consegue se comunicar de uma simplicidade que você fala assim, nossa, os publicitários buscam isso, sabe? Essa simplicidade, esse texto, sabe? E é muito bacana, assim. Então, esse livro, por exemplo, Leitura de Imagens, ele é super didático. E ele é um livro gostoso de ler, de verdade. E ele é um livro didático, assim, seja para você, se você quer aprender a ler imagens, ou se você já sabe ler imagens, mas você fala assim, mas queria ensinar isso para os meus filhos, ou para uma outra pessoa. E ela tem os exercícios. E assim, às vezes a gente tem que voltar um pouco para a simplicidade assim, da comunicação para poder atingir mais pessoas. E eu acho que ela conseguiu isso brilhantemente. Assim. Então, são 2 leituras que eu recomendo, junto com essa aqui. Que eu não sei nem se vocês vão achar esse livro, se ele ainda existe, mas eu também é interessante. E eu acho que ler ajuda a entender imagens. Ler, eu acho estudar, que tudo que. observar, É criar a exatamente consciência, né? isso, claro. Eu acho que tudo que a gente faz para enriquecer, né, as nossas próprias camadas, né? Tem gente que gosta de chamar isso de repertório, enriquecer o repertório. É uma palavra que às vezes eu sou meio enjoadinha em relação a ela, mas enfim, no frigir dos ovos é isso mesmo, né? Assim, a gente precisa entender que a gente só consegue pensar sobre as coisas se a gente também dedica algum tempo, sabe? Que eu acho que a questão do tempo é muito importante quando a gente está falando em redes, em tecnologia, porque as tecnologias, elas esmagam o tempo, né? Elas comprimem o tempo. E parece que a gente tem cada vez menos tempo para reflexão. O tempo da reflexão é uma coisa muito interessante, né? Quando você perde alguns minutos pensando sobre alguma coisa, é um tempo muito precioso, talvez um tempo mais precioso do que o tempo tão valorizado pelas pessoas hoje, de algum tempo para cá, que é o tempo do fazer, né? Então parece que quando você está pensando, você não está fazendo nada. O que é um engano, o que é uma coisa terrível, que é um pouco, passa um pouco por É um isso. conceito tão utilitarista, né? De você achar que você tem que o Não, e tempo é um todo estar produzindo, né? Não, e assim, é utilitarista no mau sentido, No utilitarista mau no sentido, sentido imediatista e no sentido como se
pensar e agir fossem duas coisas dissociadas. E isso é um grande problema que a gente vem alimentando durante muitas décadas. A gente fez com que a educação virasse isso. Ah, a educação tem que ter uma finalidade, um propósito. É passar no vestibular, é entrar na universidade, é conseguir um diploma, é ter uma pós-graduação. Então, assim, a gente vai perdendo ao longo do tempo a capacidade crítica e a capacidade de pensar. A gente, naquela nossa última conversa, foi uma coisa muito interessante, porque a gente falou dessa história de um eterno presente, né? Então, assim, parece que as pessoas vivem num eterno presente. Não tem nada antes e também não vai ter nada depois. E isso é uma das características da pós-modernidade que nos trouxe esse sentimento, de uma certa maneira, de uma falta de referência na própria realidade. Então, você só tem o presente. Agora, a gente não pode esquecer que uma das coisas que nos faz humanos, e é isso até que a gente comentou hoje na nossa última conversa, é a nossa capacidade de retroagir no tempo mentalmente, através da nossa memória, das nossas lembranças, e a nossa capacidade de nos projetar no tempo para o futuro. Se a gente não conseguir, isso daí os animais não têm, até que nos provem o contrário, estão tendo grandes pesquisas, em maior ou menor grau, já estão descobrindo umas coisas meio engraçadas e diferentes, mas até que nos Eu provem. também estou pesquisando com os meus gatos. Isso. Até que nos provem o contrário, essa é uma capacidade humana. Se a gente não tem o antes, a gente também não consegue planejar o depois. Então, por exemplo, das coisas mais básicas e triviais, se eu não consigo saber que se eu levantar, aquele exemplo que a gente estava conversando, se eu levantar 5 minutos antes da hora do meu compromisso, eu não vou conseguir chegar no meu compromisso, porque eu preciso escovar o dente, eu preciso tomar café, eu preciso me vestir, sei lá o quê. Então, não adianta eu querer fazer isso, porque não vai dar certo. Então, se eu não tenho a lembrança do passado, eu não consigo me deslocar também para o meu planejamento no futuro. E isso é uma E, coisa e, muito eu, grande. e eu acho que também acontece uma coisa que, em termos mentais, que também. Eu concordo totalmente com essa questão do tempo. Eu acho que às vezes a gente se perde diante da tela, se perde 1, 2 horas, e nessas 1, 2 horas dá para fazer tantas outras coisas. Você consegue fazer uma comida, você consegue fazer um bolo, você Ler. consegue sair, encontrar amigos e coisas assim. E eu achei muito legal isso que você falou. Parece que a tela compacta o tempo de uma maneira que a gente não percebe. Mas eu acho que tem uma outra questão também, que aí parece que a vida vira um feed, vira um Aham. scroll. Eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei agora nessa nossa conversa. Parece que vira um scroll. Então a forma de visualizar as coisas também está mudando, assim, porque o teu cérebro, ele olha para uma tela, ele fala assim, bom, agora o que que vai aparecer na frente da minha tela? Você não sabe. Aliás, porque nem você que escolhe, né? Então, aparece uma coisa e você vai dando o scroll e vai indo, e muitas vezes só olhando e pescando, você vai falando assim, meu, o que tá rolando? E você vai passando para os lados, ou para cima, ou para baixo, aí você entra no TikTok, daí aí de vez em quando você tem rompantes, você fala assim, meu, que absurdo isso, que raiva, mas daí você passa, ai, que legal, que lindo, ai, eu quero comprar. Sabe, é muito Fragmentada. louco, né? Que isso. E isso é muito recente, sabe? Não é papo de gente velha, não. Isso aí é muito recente. Porque até o próprio feed das redes sociais, ele foi mudando e foi evoluindo com o tempo. No começo, para quem não lembra, no Facebook, para quem não estava no Facebook no começo, você via o feed integral. Então você ainda decidia o que você queria ver. Hoje você não decide mais o que você quer ver. Estamos falando de ver, sabe? De olhar. Você não decide Sim. mais. Então, de alguma E você maneira, também não sabe também quem você está alcançando, porque às vezes nem os seus amigos, que são as pessoas que deveriam estar vendo o que você está publicando, é. eles não estão vendo. E novamente, sem julgamento de valor, tem um lado muito legal disso. Isso é viciante. Isso é delicioso, essa surpresa. É essa surpresa que vicia. De você ficar dando scroll, e você fala, nossa, que legal, olha aqui, não sei o que, olha a pessoa que apareceu. Cada momento é uma coisa nova, é uma imagem nova, é um estímulo novo.
É um Mas, estímulo novo. É, mas você não pode perder a consciência disso. Nunca, exatamente. jamais. Então, assim, põe um, sei lá, um post-it na frente do celular. Inclusive, a gente estava até comentando, né, Lígia, que se tem uma coisa que a gente gostaria que as pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando a nossa conversa, que o nosso tempo faltam 15 minutos, então ainda. Não, faltam 14 minutos, então ainda dá um tempinho da gente ainda fazer um fechamento e até abrir para perguntas, assim. Eu tô vendo que tem algumas Ah, perguntas, eu não tem uma consigo, pergunta. eu não consigo enxergar muito, mas enfim, podem ir mandando as perguntas que a gente vai ver o que, que dá para responder. Mas a gente até estava comentando, né, que se tem uma coisa legal que a gente gostaria de que as pessoas que estão nos acompanhando hoje guardassem desse momento, é exatamente isso, assim, de, é, de pensar mais sobre as camadas de mediação, de pensar mais sobre as coisas, da gente não se deixar levar por aquela sensação de saco cheio, porque cada vez que a gente se afasta, então eu vejo muita gente dizendo assim, eu vou fechar os meus perfis, eu não quero mais saber disso, eu não vou mais. De uma certa maneira, você está se omitindo de pelo menos ser um observador e ter algum olhar crítico sobre aquilo, porque quando você não participa, é um pouco que nem votar, né? Você pode até votar em branco, você pode até votar nulo, mas você está votando, né? Então, assim, a partir do momento que você se retira, além de viver uma vida bem difícil, porque, né, a gente acabou de dizer, a gente está basicamente se resumindo a ter uma vida virtual, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Mas, assim, não vai dar tempo da gente entrar nos detalhes sobre isso. Mas é assim, é ter um tempo de pensar sobre as coisas, se tocar das camadas de mediação que estão ali atuando, né? Em cima da gente, é ter um pouco, né, suspender um pouco o julgamento de valor e fazer uma análise um pouco mais crítica, porque cada vez que a gente coloca o julgamento de valor na frente da nossa análise, a gente perde a capacidade do diálogo. E é importante dizer que uma análise crítica, mas não é criticar o outro. Porque Exato, a análise crítica que a não é gente estava exatamente conversando muito sobre apontá-lo. isso, que no final, quando você consegue olhar todo esse feed nas redes sociais, se você consegue olhar com um outro olhar, talvez surja mais empatia, você consiga se colocar no lugar do outro. Né? E Eu sei que também, às vezes é difícil, eu sei que às vezes é sim, difícil. Assim, você consegue, você vê cenas e fala assim, não, mas eu não concordo com isso. Mas não precisa sentir. Isso também é um ponto que nesse livro é muito interessante que ele fala. Talvez em alguns momentos você não precisa se envolver com esse sentimento ruim, sabe? Porque uma das coisas que mais viraliza é a raiva. Então, tem gente que manipula imagens e manipula as redes sociais, a gente sabe muito bem disso, estimulando o ódio. Por quê? Porque isso não é que isso dá like, isso dá, viraliza, isso fomenta. Então, mas quando eu falo da gente trabalhar essa questão da empatia, é com as pessoas que estão mais próximas, é seguir as pessoas sem esse julgamento de valor, sabe? É fazer esse exercício, sabe? é um Não é, exercício. é um exercício de tolerância, um exercício de para a gente não cair nessas Eu bolhas. acho que até, Lígia, mais do que um exercício de tolerância, porque o exercício de tolerância eu acho que ele até uma consequência, é um exercício de racionalidade, sabe? É. Que Eu sei que é difícil, é, mesmo assim, que nem você, eu não sou americana, mas eu entrei agora né, vi as notícias, eu fiquei com muita raiva do Trump, mas eu falei assim, mas é isso que ele quer. Ele adora que o mundo odeie, que o mundo se exploda em raiva, sabe? Então eu falei, não, eu não vou sentir raiva, eu não vou entrar na dele. Mas eu sei a que estão história acontecendo paixão coisas. tamanho que ele tem, né? Então, assim, a gente tem que trazer um pouco mais de racionalidade, eu acho. Quando a gente. O julgamento de valor, ele está sempre muito ligado ao emocional da gente. Ao emocional que. O emocional é o gatilho. O julgamento de valor apressado, ele está sempre ligado ao emocional. Ou porque a gente tem alguns preconceitos que a gente, às vezes, nem se dá conta deles, ou porque a gente E teve todo um mundo tem, e todo Todo mundo mundo tem. tem. Todo mundo tem.
E assim, não só todo mundo tem, quanto o preconceito, que é preconceito, quer dizer, você está fazendo um conceito prévio sobre alguma coisa. Esse preconceito, ele inclusive, ele é responsável em de muitas maneiras pela nossa própria sobrevivência em alguns momentos. Então, assim, ele faz parte do nosso, Em digamos, alguns momentos ele é muito bom também. Ele tem uma função, né? então, é como a gente está falando, é a mesma coisa do simulacro. Tudo tem no mínimo dois lados, né? Então, a gente, o emocional, o julgamento de valor imediato, ele está muito ligado ao emocional. E todas as vezes que a gente fala em de trazer um pouco da racionalidade para frente, a gente está falando em fazer uma análise crítica, que não é criticar, que é isso que a gente está falando, é tentar suspender um pouco o julgamento de valor, porque a gente sabe a gente sabe perfeitamente quando a gente está fazendo um julgamento de valor. É só parar um minuto que você já vai sentir que você está fazendo. Suspender um pouquinho isso e trazer um pouco mais a racionalidade para pensar sobre esses fenômenos. Porque são fenômenos, desses fenômenos das redes sociais, da vida virtual, dessas realidades, enfim, todas que a gente está vivendo, das bolhas, das câmeras de eco. Tudo isso são fenômenos contemporâneos que precisam de mais gente pensando sobre eles. É, e não se anulando ou saindo do debate. E esse debate não precisa ser intelectual, não. Esse debate está aí na vida da gente, está aí na educação dos nossos filhos, está aí na nossa convivência no trabalho. Então, assim, como o Peirce diria, né? Eu, como uma boa, como diz o Nelson, uma boa persiana, mas é uma boa persiana, as ideias têm. Ele diz assim, todos esses persianos. Então, assim, as nossas ideias têm consequências práticas. Então, assim, o que a gente. 7 minutos aqui de... Ó, você não quer responder essa pergunta? Você não quer responder essa pergunta do WRVG? É um nick aí. Então, aí ele está perguntando aqui, Não há como é uma que as confusão, hein? pessoas, né? Não há uma confusão entre o tão difundido fake e simulacro? Não teria gente utilizando o conceito de simulacro de forma errada ou mesmo acreditando que o irreal é a verdade? Como ele está fazendo uma pergunta muito filosófica, se você quiser responder a primeira parte, eu respondo a segunda, porque essa pergunta tem duas partes, claramente, assim. Então, sim, existe uma... Talvez responder depois, né? Bom, então assim, vamos dizer o seguinte, o que é? Tem uma confusão entre fake e simulacro? Sim, porque fake é um tipo de simulacro. Eu não sei se ele estava desde o começo da conversa, mas até passando aquelas categorias do Baudrillard, o que ele fala é o seguinte, o fake, ele tá dentro dessa terceira categoria, que é esse fake cibernético, esse fake computadorizado, se a gente for falar de hoje, da contemporaneidade. Não que não existisse antes com essa mesma... Quer dizer, a partir do modelo se cria um real. E outra coisa, o simulacro tem outras faces. Então, sim, tem uma confusão aí entre se você resumir o conceito de simulacro ao conceito de fake, você está sendo reducionista. O simulacro tem outros sentidos. E a outra coisa, utilizando o conceito de simulacro de forma errada, ou mesmo acreditando que o irreal é a verdade. Bom, eu não vou entrar aqui, não tem tempo, não tem condição, posso até fazer uma live depois sobre isso. Porque a gente vai cair daqui a pouquinho se a gente ficar. Faltam 5 minutos e 20. Então, assim, mesmo acreditando... a questão do debate entre o realismo e o antirrealismo é um debate filosófico muito, muito, muito complicado. Eu não tenho como entrar nisso aqui agora. E o conceito de verdade, a gente liga imediatamente ao conceito de realidade, mas eles são dois conceitos que, filosoficamente falando, eles têm vida própria. Eles estão correlacionados. A correlação não é causação, então é muito importante que a gente diga isso, tá? E isso tudo são discussões muito complexas, assim, que a gente precisaria... Então, assim, eu vou pegar essa sua pergunta e vou tentar depois te mandar um direct com uma resposta um pouco melhor do que isso.
E Vamos você lá. pode falar da sua próxima. Ah, tem aqui uma outra Tem uma pergunta. pergunta da Maria Clara, Lígia. Ah, Não? da Maria Clara? Deixa eu ver. Não. Tem uma do José. Oi, Marcelo. Beijo, meu amor, meu colega maravilhoso, professor de comunicação. Incrível. Ele pergunta: e quando esses preconceitos e vieses que levam à formação de bolhas são dos próprios formadores de opinião? Mídia, acadêmicos, gigantes digitais que têm grande influência e poder sobre os meios. Vai lá, Lígia. Nossa! Ah, eu acho que assim, nessa hora eu vou ser um pouco grande. Eu vou ser um pouco grande. Eu sei que a gente tá vendo coisas absurdas. Volta e meia a gente olha, vê coisas mais absurdas. E você fala assim, meu, aonde isso vai parar? E a gente percebe que às vezes existe também como é que eu posso dizer? Tem alimento, né? Tem esse poder. Mas eu acho que talvez tenha que existir uma influência positiva. Talvez em vez de alimentar isso, talvez usar esse poder para educar. Talvez mudar um pouco, sabe? Mudar o viés, sabe? Em vez de formar bolhas, em vez de alimentar. Porque é uma reação. Às vezes a gente fica, olha as coisas e fala assim, eu fico indignada, eu fico com raiva, eu fico. Mas no fundo é isso que a coisa quer que aconteça, que a gente fique nesse estado. Mas eu acho que deve existir também começar a surgir um novo tipo de influência que a gente não tem, que são os influenciadores positivos, que façam pensar, sabe? Eu Então, acho que a iniciativa desse e nosso eduquem, projeto sabe? passa por Faça que nem isso. a Santaella, mostra ali assim, olha, como é que eu faço, sabe? É ser mais próximo, é também ter essa empatia, falar assim, olha, talvez a pessoa ela entre nesse discurso de ódio porque ela está sendo alimentada por isso. Então, como é que eu mudo isso, sabe? A gente começar a usar a inteligência para isso também. Eu não sei se é possível, mas eu acho que dá para usar a inteligência e o poder para mudar algumas coisas nesse sentido. Então, eu acho que até assim, a ideia do nosso projeto também, desse projeto, que é o Three Eyes Experience aí, é um pouco isso também. Porque quando a gente pega um tema de imagens, o tema ele permeia inúmeras disciplinas. Ele pode ser olhado por diversas perspectivas e por posições muito diferentes. Então, a ideia é um pouco assim, reabrir uma ideia de que, primeiro, as redes sociais podem servir para alguma coisa a mais do que simplesmente ficar sabendo da roupa da influencer, ou da maquiagem nova, ou do consumo aqui rapidamente. Ela pode servir para outras coisas. Esse momento que a gente está tendo aqui é um momento muito especial, um momento de troca de uma pessoa que mudou radicalmente para um lado teórico, de estudos teóricos, e uma pessoa que tem toda uma história dentro do universo prático. A gente está quebrando também uma certa barreira, que é uma barreira que a gente encontra na academia e no mercado igualmente, que é desse diálogo entre o pensar e o fazer. Porque isso é um tabu. Uma conversa como essa nossa, ela só é possível porque sou eu, a Patrícia, e você, a Lígia. Se a gente quisesse institucionalizar isso de alguma maneira, a gente não ia conseguir, nem dentro da academia, nem dentro do mercado. Então, assim, isso é uma coisa importante. Gente, faltam 46 segundos para acabar. Então, assim, mandem suas perguntas. Lígia, diga um tchau rápido. E não se esqueçam que dia 11 de maio é aniversário da Lígia e da Patrícia. A gente pode... Porque isso a gente tem em comum também. Além de gostar de várias coisas, a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha que lindo. É lindo. Duas taurinas, assim, maravilhosas. Enfim, gente, olha, é muito Divertidas. importante. Esse assunto é uma delícia. Ele não precisa ser chato. Ele pode se divertir. Assim, conversem mais com os amigos de vocês. E agora, quando vocês saírem daqui, olhem, tentem olhar o feed de vocês de uma outra maneira, com outro olhar. Tenta entender o que tem mais ali que vocês não estavam enxergando antes. Se não conseguir, tudo bem, o exercício pressupõe isso mesmo. O exercício pressupõe ser uma coisa contínua. Ai, que bom. Obrigada, Lígia. Amei, amei, amei essa conversa. A gente Obrigada, eu pode ter também amei, outra. amei. E E assim, vamos ter.
Se a gente não consegue responder na hora, não tem problema. Manda pra gente essas perguntas pelo direct do Tá, e projeto. eu desejo muito sucesso nesse projeto. Você Obrigada, e obrigada. mais os outros olhos que te acompanhem. Ai, que bom, Lígia. Olha, um beijo gigante. Gente, muito Eu obrigada. também agradeço a todos vocês, aos meus amigos, às pessoas que eu não conheço, aos amigos da Patrícia, todos que tiveram esse tempo com a gente. Muito obrigada. Ai, que bom. Um beijo, gente. Ó, até a próxima. A gente vai ter outra live em breve, hein? Vai ser muito legal.